Vereador Cleito. Presidente, boa noite a todos os vereadores da mesa. Boa noite ao Rodrigo, doutor Daniel, doutora Márcia, Fernando, todos os vereadores, aos motoristas de aplicativo que estão presentes. Eu acho bem oportuno o momento. Quero agradecer também a presença do Marlon, que é vice-presidente da AMASP, e o Eduardo, que é presidente da AMASP, a presença deles. Eu acho que é bem oportuno a gente discutir esse assunto, porque nós percebemos que há muita divergência, principalmente quando nós falamos em questão de algumas taxas, de alguns pontos. Aqui eu marquei 3 pontos importantes, e aí eu queria ver se é esse ponto que a gente tem que discutir. Porque aqui nós discutimos várias coisas, menos o que é importante, que é a lei. Então eu vou aproveitar a presença dos motoristas e colocar esses 3 pontos, para que fique mais fácil, para que nós, vereadores, possamos trabalhar na lei. Como disse o vereador Marco Xavier, e isso é verdade, a lei está aqui na casa ainda, passando pelas comissões. Quando ela for em pauta, pode haver emendas, pode haver mudança do projeto ainda. Não é algo que veio e está definido. E aí eu vejo discussão da lei passada, discussão de algo que já está ultrapassado, e aí não chegamos num denominador comum. Então, eu marquei 3 pontos aqui, e eu queria saber se são esses 3 pontos que nós temos que trabalhar ou não. Me perdoa, Marlon. Me perdoa mesmo de coração, meu amigo. Eu sou vereador, nós estamos numa casa de leis, e quando você vem fazendo uma chacota em questão de leis, falar que isso é motivo de stand-up, me perdoa, eu não gostei dessa fala, tenho que falar para ti que não gostei, porque, não, eu nem vou falar que ele está pleiteando, mas se ele está pleiteando e vem fazer um motivo de chacota, eu não gostei. Mas eu quero dizer para você que na lei, se tem multa, não está multando o motorista, que vai andar dentro da legalidade. A multa é para quem anda fora da lei. E aí, meus amigos, se andar fora da lei, tem que ser multado sim. Se existe uma lei, temos que cumprir a lei. É por isso que nós estamos discutindo a lei. Porque ela tem que ser cumprida. Por isso nós vamos fazer da lei a melhor forma possível para que vocês possam trabalhar diante da lei. E aquele que não cumprir a lei vai ser multado sim. Não tem como. Agora, vamos discutir os pontos da lei. 3 pontos que eu vi aqui que eu acho que a gente tem que discutir, e até para a gente avançar na discussão da audiência pública, para ver se entra num consenso, para que a comissão possa tomar decisões sensatas. O primeiro que eu vi aqui é em questão da idade do veículo, que são 7 anos. Já vou concluir, presidente. Conclua, por favor. São 7 anos. Eu sei que o Uber, se eu não me engano, é 8 anos. 10 anos. Então, bom eu saber. A legislação é 7, Uber é 10. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é em questão da cobrança do ISS-QN, correto? Que é os R$700, em torno... 200 e... Conclua, vereador. Já conclua. vou concluir os 3 pontos. Só 3 pontos. Rodrigo, deixa ele concluir. Daí depois ele responde. Então vou falar só o ISS-QN e depois a taxa dos 20, o FESP. Então são esses 3 pontos. Eu quero saber então, aí eu vou direcionar a pergunta, minha pergunta agora, presidente, ao doutor Daniel. Se esses 3 pontos dá para ser discutido com a comissão, dá para a gente haver uma alteração, como que a prefeitura entende esses 3 pontos? Porque de tudo que foi falado aqui, eu acho que esses 3 pontos que está pegando. Obrigado, senhora presidente. Por favor, doutor Daniel. Vereador, a prefeitura, justamente, o projeto está como projeto, ele está em discussão, né? Qualquer questão pode ser, obviamente, levada ao gabinete para estar em conversa, não é uma situação com um projeto que ele nunca é fechado, porque ele está sob análise sobre o crivo dessa Casa de Leis e a todos os vereadores, né? E, logicamente, todos os pontos eles estão em discussão. Até só não estará mais em discussão após a sua aprovação. Então, justamente em função disso, não posso dizer, logicamente,
que nós não... Primeiro, o Poder Executivo não está sensível. Sensível ele está porque, todo momento, fomos abertos à discussão e tivemos exaustivas discussões, tanto com o movimento dos aplicativos, quanto com o movimento dos taxistas, né? Sempre foi uma discussão muito ampla nesse sentido, e essa casa bem acompanhou essas discussões a todo o momento, né? Como continua fazendo agora nessa audiência pública. Então, esses pontos, logicamente, eu acho que são muito bem fixados. Se eles podem ser discutidos, sim, logicamente podem ser discutidos, que nós, logicamente, dependerá também da comissão, com as propostas que a comissão irá fazer, e nós estaremos levando junto ao prefeito municipal. Eu só gostaria de frisar que é importante que ela tenha uma lógica de ser. Ela pode ser que a lógica não agrade, mas ela tem uma lógica, uma motivação. E a motivação foi criar isonomia entre vários parâmetros, embora os parâmetros diferentes, mas preservar essa isonomia, justamente para que não haja aquela discussão de privilégio para um lado ou para o outro, que é justamente isso que nós buscamos não fazer. Quer entre os taxistas, quer entre os movimentos aplicativos, quer entre aqueles atividades, tanto de autônomos como atividades empresariais. Então, nós temos uma média dessa visão. Logicamente que quem paga sempre quer pagar menos. Sempre quer pagar menos. Mas notem muito bem que, até pelo valor fixado, não é a meta da prefeitura solapar recurso de ninguém, porque não é isso até que resolve o problema da prefeitura, mas sim cumprir-se um princípio que, entre um e outros, nas situações equivalentes, um não seja mais beneficiado com o outro. Essa foi a lógica da proposta. Ok? Obrigado. Senhora presidente, antes, Paulo Reis, novamente, já me identifiquei anteriormente. Antes de realizar minha pergunta, eu gostaria de 1 minuto para trazer uma informação complementar à comissão, para que se haja abertura da possibilidade ou não da ampliação desse estudo realizado, que culminou nesse projeto de lei. Tá? O doutor Ratiz, ele não é doutor colega como nós, mas ele é doutor, de fato, em mobilidade urbana. Ele é engenheiro e doutor em mobilidade urbana, e ele possui um estudo referente ao sucateamento de frota de transporte de passageiros, desde o coletivo até o privado, tá? Onde estamos tendo a felicidade de participar da complementação, né, da defesa do estudo dele. Em cima desse estudo, eu trago uma proposta de que haja a desvinculação, a desparametrização do transporte de aplicativo para com o táxi. Por quê? O táxi é um concessionário, como o próprio doutor Daniel disse. Sendo concessionário, a prefeitura detém todo e qualquer poder sobre a operacionalidade do táxi. A iniciativa privada não sofre dessa interferência direta do poder público. Eu acredito que, tirando a parametrização do táxi, iniciando uma nova abertura de diálogo com os que estão presentes aqui, se só vai poder entrar 10, 20, 1, que seja, mas que seja escolhido entre os que estão aqui, inclusive dando a legitimidade da associação também participar, para quê? Primeiro, os 7 anos, como o doutor Daniel disse, é para um princípio de isonomia. A partir da hora que o táxi, por ser concessionário, ele tem um benefício na aquisição do veículo, automaticamente a isonomia foi por terra, porque o motorista do aplicativo sofreu detrimento. Então, a minha pergunta é, senhora presidente, a sugestão é abertura para novas modificações, desvinculando a parametrização do táxi, para que se chegue no consenso referente ao período de atuação do carro, do veículo, né? E mais o que o vereador Cleiton explanou. Obrigado.
Mas, bom, em relação, mas foi por isso foi criada a questão da audiência pública, né, justamente para discutirmos aqui todos os pontos possíveis, né, continuando se, por um acaso, havendo ainda dúvidas diante da questão do tempo, a gente pode posteriormente estar a Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o Executivo, e poderá depois ser tirado uma comissão. Mas, em primeira instância, é tirar todas essas dúvidas, né, justamente aqui nessa audiência, que depois ficará tudo constado em ata, que é um documento, e aí a gente está aqui aberto, quanto Câmara Municipal, quanto comissão, quanto vereadores individuais, nós também estamos aqui à disposição. Mas, posteriormente, acabada a audiência, a gente pode ver como ir encerrando a ata, ok? Eu vou dar a palavra agora ao vereador Estevão, depois volta a palavra aí ao público. Boa noite, presidente, nobres colegas e público que nos acompanha. Na verdade, o projeto foi designado a mim como relator na Comissão de Direitos Humanos e, como já foi dito aqui por várias vezes, foi de consenso da comissão, mas foi de iniciativa minha que essa audiência pudesse acontecer e que nós pudéssemos conversar e debater os pontos da lei. Aquilo que ainda pode ser divergente. Eu preciso me manifestar, assim como o vereador Cleiton fez, com relação à fala que também não gostei, porque como legislador nenhum texto é para prejudicar ninguém. Tá? E você, como pleiteia isso também, você, nas suas intenções, também não vão ser de prejudicar ninguém. Tá? Com relação, né, a essas taxas, né, o cadastramento e o ISSQN, volto a frisar aquilo que o vereador disse. Se ainda há possibilidade, e até entrar nesse ponto de raciocínio, de que tratamos o táxi, né, separadamente de Uber, né, se há essa possibilidade, que eu acho que é justa, né, e que possamos trazer, né, essa taxa do município para um patamar um pouco menor. Também com relação ao ano do veículo, eu acho que deve haver, na verdade, uma compatibilidade, tá, com os aplicativos, né, deve ser meio compatível com o aplicativo, aquilo que o aplicativo coloca como parâmetro, eu acho que a lei deve encaminhar para isso também. E só, né, para corroborar com relação aos impostos federais e IPI, estaduais, só reafirmar que, se dependesse de nós, vereadores, com certeza, né, nós estaríamos imbuídos a melhorar isso, mas é impossível, não faz parte da nossa competência. Então, era só essas questões que eu gostaria de colocar, né, e dizer que a Comissão de Direitos Humanos, quando, né, chegou o projeto em nossas mãos, já havia uma discussão grande no projeto anterior, havia um estudo técnico naquele projeto anterior que direcionava para uma audiência pública, o que não aconteceu, e por esse motivo, né, neste projeto, nós solicitamos essa audiência. Ok? Finalizo por aqui. Obrigada. Por favor. O nome e a quem direciona a pergunta. Boa noite, eu me chamo Francisco Soares, sou motorista Uber. Minha pergunta é para o pessoal da associação. Caso eu entre associação, o projeto seja aprovado, eu entre na associação, abre aspas, eu tenho que pagar R$200 para a associação e mais R$950, ou 750 para a prefeitura, isso já são 950. Mas eu ainda vou ter gastos de pneu, gasolina, manutenção do veículo, seguro e mais outras coisas a mais que acontecem no veículo, né? Eu sou isento dessa taxa da prefeitura? Posso responder? Pois não. Gostei da sua pergunta, parceiro. Primeiro, quero esclarecer aqui aos amigos que eu sou Uber
E eu não estou defendendo ou aliado com a prefeitura, eu estou aqui para defender vocês, motoristas. A questão é que nós temos a lei, conhecemos a lei. Uma coisa é você falar baseado na lei, outra coisa é você falar o que você sente. É completamente diferente. Então, nós tentamos de todas as formas estudar a lei profundamente, dia e noite, para nós não depararmos com o doutor Daniel de Campos e falar aquilo que não é real, legal. Tá? Então, nós estamos aqui simplesmente para defender lei, queremos os 10 anos, queremos isenção, tudo isso nós queremos igualzinho vocês. Tá? A ata, na verdade, você não vai pagar nada enquanto você não tiver benefício. A ata ela é isenta de todo o imposto. Para você ter um exemplo claro, o combustível, quando chega na distribuidora, ele chega com 45%, 47% de imposto. Como associação, nós não pagaríamos esse imposto sobre o combustível. Um exemplo que nós estamos lutando e vamos conseguir. Hoje, o litro de álcool está R$ 2,59. Nós conseguiremos ele por R$ 1,50. Então, você imagina você economizar R$ 1,50. Se eu puder concluir, eu gostaria. Por favor, gente. Nós lutamos, nós vamos na distribuidora de pneu, nós não lutamos por 20 centavos de desconto. Nós vamos na distribuidora, me perdoa, nobre vereador, disse para não falar da ata, mas eu, respondendo a pergunta do amigo ali. Na distribuidora, nós compramos preço de atacado. Então, os benefícios são muitos grandes. Nós estamos aqui com a equipe, depois, se vocês quiserem perguntar, falamos dos benefícios. Enquanto você não tiver um benefício, não será cobrado R$1 de você. Tá bom? Você se associa sem ter custo nenhum, sem pagar nada. A partir do momento que você começar a ter os benefícios, então você será, aí uma taxa, se eu não me engano, a diretoria pode me corrigir, seria R$30 por mês, por todos os benefícios que você terá. Não entendi, perdão. Por favor. Sim. Minha pergunta foi assim, eu pago na prefeitura e pago para você? Por favor, se identifique. Francisco, motorista Uber. Minha pergunta foi simples, se eu pagar na associação, vou ter que pagar a prefeitura ou vou ser isento da taxa da prefeitura? Porque eu vou ser sócio, né? Deixa eu explicar para você como que funciona. Isso daí é uma legislação paralela, não tem nada a ver com esse assunto que está sendo tratado aqui. Tá? É uma outra legislação. Então, é o seguinte, por você participar do terceiro setor, ser associação, vale também para a Associação de São Paulo. A associação, por si só, ela tem imunidade tributária. A taxa ela é obrigada a pagar, mas imposto não. Então, depende da forma como você se associa, sim, você tem imunidade tributária. Agora, eu vou passar a palavra à vereadora Érica, depois volta a palavra ao público, por favor. Boa noite a todas e todos que estão nessa casa hoje. É óbvio que essa Câmara Municipal é uma Câmara Municipal de Limeira e que quer atender as pessoas que são de Limeira. E eu gostaria, assim, se pudesse, eu gostaria de saber quem são aqui, da nossa cidade, do nosso município, que moram aqui, trabalham aqui. Poderiam levantar a mão só para eu identificar? Perfeito. É para vocês que a gente fez essa audiência, é para ouvir a opinião de vocês. Eu entendo a participação das pessoas de São Paulo, nada tenho contra, mas o que queremos realmente é ouvir os que são aqui de Limeira, porque é para vocês que a gente trabalha. Eu participei aqui no outro mandato de toda uma construção de uma legislação sobre as vans escolares, onde também tínhamos associações diferentes e independentes, e, por certo, para ser uma lei, temos que ouvir a todos. Hoje temos aqui uma associação e, pelo jeito, temos os independentes. Então, acho que sim, tem que ser ouvido também os independentes. E para essa construção, é óbvio que a gente não vai conseguir construir com todos. Todos pensamos diferentes. O que a gente precisa é fazer com que chegamos todos a um consenso. Falar que vamos atender a todos seria mentir. Não existe uma lei que possa agradar a todos. Existem regras que temos que
pautar. Então, é muito importante que nessa construção a gente não se atente às brigas internas, é necessário que se unam pelo bem da categoria. Por certo, os senhores e senhoras sabem que esse problema o táxi também passou. Com a vinda do Uber, é óbvio que hoje vocês passam por uma dificuldade, muitas vezes, e acho que o mercado depois vai se acertar, com a grande quantidade de pessoas que foram para o Uber exatamente pela crise que nosso país está. O táxi também sentiu muito com a entrada do Uber. É óbvio que isso todos nós sabemos. Por isso, também o táxi teve uma situação difícil e que precisamos regularizar também para eles, porque a Câmara, o poder público, é para todos, é para a cidade inteira, é para todas as categorias. Então, eu peço que a gente tenha um pouquinho mais de calma para que a gente possa chegar num ponto, como chegou com as vans, onde houve uma legislação que acabou sendo moderada para todos os grupos. Então, isso é extremamente importante, para que a gente também possa recebê-los de uma forma diferenciada, sabendo quem é quem. Os que são, hoje, independentes, elejam seus representantes também, para que a gente possa conversar. É óbvio que, com todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente não vai chegar num ponto. A comissão está disposta a isso, a gente ouvir. Então, por favor, separem. Eu só não entendi uma colocação quando foi dito, eu não entendo muito do sistema de Uber, eu não entendi a colocação de um senhor que eu não estou vendo aqui agora, eu não marquei muito o rosto dele, que ele disse que se o carro fosse diferente, um ano a mais, um ano a menos, ficaria mais caro para a população de Limeira. Eu tenho a impressão que é uma tabela, não é? Não é? Não, não, não. Ele falou pelo ano do carro. A impressão que eu tenho... A quantidade, ok, entendi. Não, estou falando quanto ao ano do carro. Entendo, fica mais caro para ou coisa, não para quem está sendo transportado. É isso. Ok, porque me deu a ideia assim, de que talvez não tivesse sendo pelo sistema. Seria assim, coisas particulares que quando o carro, mas pelo Uber eu entendi que era todo mundo tem um preço só. E a minha preocupação também é... Conclua, vereadora, por a favor. lei, desculpa, a lei prevê que outras pessoas de outras cidades trabalhem na cidade ou não? Porque também ouvi reclamações, por exemplo, durante um tempo, de pessoas vindo de outras cidades trabalhar na cidade de Limeira. Eu não sei se isso é previsto. Muito obrigada. Você... Eu queria responder para a nobre vereadora. Algumas cidades não nos permitem trabalhar nelas. Nobre companheiro ali de São Paulo sabe muito bem que em São Paulo nós não podemos... Não dirijo para você? Ele não quer que eu dirija a pergunta para ele. Então, algumas cidades nós não podemos trabalhar lá. Em Limeira, todos podem trabalhar. Não fizemos objeção nenhuma de outros motoristas de outras cidades virem trabalhar em Limeira. Algumas cidades, houve casos de motoristas nossos aqui de Limeira, que teve carro apreendido em Rio Claro, Campinas também, que usa placa no carro, nós não podemos trabalhar lá também. Limeira deu liberdade para todos virem aqui e trabalhar, não há problema nenhum nisso. Várias cidades nós não somos, né? Inclusive isso veio na situação da ata, e nós entramos no consenso que não ia impedir nenhum motorista, né, de outra cidade, ou carro de outra cidade, e vir trabalhar em Limeira. É livre para qualquer motorista. Alguém mais? Por favor, se identifique, direcione, por favor. Meu nome é Cássio Oliveira. Para quem não conhece aí, eu fui inclusive a pessoa citada ali pela doutora Márcia. Tá? Estão ouvindo? Meu nome é Cássio Oliveira. Vou falar de novo. Eu sou a pessoa que falou no jornal, que o pessoal ainda me procura bastante. Tá? Sou a pessoa citada ali pela doutora Márcia, inclusive da ata. Comecei, inclusive, associação com o pessoal, não faço mais parte por alguns motivos. Rodrigo me conhece, acho que a maioria dos vereadores aqui me conhecem. Né? A pergunta vai ser para o Rodrigo, inclusive. Nós começamos aqui, eu fui um dos primeiros a trabalhar na cidade,
Eu tenho certeza que o Clay, por exemplo, o Ricardo vai lembrar, o Michel, nós fomos várias vezes à prefeitura, né? E eu vou rebater uma coisa que vocês falaram aí. Desde a primeira vez, nós não aceitamos tanto as multas quanto os valores de impostos. Propusemos algumas coisas, não foram aceitas, o projeto foi à frente da mesma forma. Então, não foi uma coisa aceita por todo mundo aí. Tá? Eu posso falar aqui como motorista Uber, já há mais de 1 ano e meio. Posso falar, de repente, como um representante do SIMA-CPQ, que é um sindicato de Campinas e região também. Tá? E eu creio que os amigos aqui também podem falar da mesma forma, que foram convidados por vários motoristas aqui. Vou adiantar a pergunta, porque rapidinho, né? Tem muita gente querendo ir embora aí. Os pontos principais, eu acho que o Dr. Cleiton falou ali, vereador Cleiton. Ano de carro é uma coisa complicada. Vou pegar um gancho que a vereadora Érica falou. Não sei se ela entendeu, quanto menos carro se tem na rua, mais caro fica o valor da corrida. Então, se você tira hoje uma parcela de 30%, mais ou menos, de carros abaixo dos 7 anos aí que vocês estão pleiteando, isso vai refletir no bolso do passageiro, que é a pessoa que é o principal intuito de vocês aqui. Eu estou errado? Estou certo? Tá. Essa acho que é um ponto principal, e os valores, né? As multas são coisas importantes. Já pleiteamos várias vezes isso desde do ano passado, né? E é uma coisa também a ser debatida, porque são multas que já estão na Constituição. Tá? 2 coisas. Podemos negociar ano de carro, as taxas, acho que o vereador já falou a respeito disso, e com certeza eu vou te mandar um e-mail a partir de segunda-feira, o que a doutora Érica falou. Se alguém quiser que eu continue à frente aí, rapidinho. Se alguém quiser que eu continue à frente aí, eu sei que a maioria do pessoal aqui me procura pelo conhecimento, e eu posso falar em nome do sindicato também, rebatendo a pergunta, a colocação da doutora Márcia aí. Só finalizando, desculpa, nós todos aqui somos motoristas Uber. A associação, apesar de tudo, ela veio para ajudar todo mundo. Não vejo necessidade desse ataque mútuo, tanto de lá para cá como daqui para lá. Certo? Certo, Rodrigo? Obrigado. Olha, gente, o que eu queria falar é o seguinte. Realmente, eu acho que foi a primeira pessoa que eu atendi na Prefeitura Municipal para falar de Uber, foi o Cássio. Foi o Cássio, juntamente com o Glaucio, que estiveram presentes, sempre tiveram os dois juntos, que vieram tratar todas essas questões desde o início do ano passado, quando o Uber apareceu em Limeira, que começou com 3... Foi até antes disso, né? Foi quando começou em Piracicaba, que aí ia ter a primeira reunião em Piracicaba, que vieram me procurar, falaram, olha, nós estamos indo numa reunião em Piracicaba para saber como é que vai funcionar a questão do Uber, e depois o Uber vai vir montar em Limeira, e começou a conversa aí. Então, nós estamos falando isso de mais de 1 ano e meio aí, que nós tivemos o início dessa conversa. E isso veio dando continuidade, até que criou-se o Uber em Limeira, começou o aplicativo a funcionar, começou a ter alguns aplicativos já trabalhando na cidade, e a questão foi crescendo, houve a necessidade de regulamentação, os taxistas nos procuraram, e houve toda essa questão da que nós já discutimos aqui por quase 2 horas e meia. O que acontece é assim, ó, a questão, quando o Cássio, o Glaucio e das outros que tiveram, eu lembro do nome dos dois, que foram as pessoas que eu tive mais contato, né, em relação a isso. Antes de surgir ainda o sindicato, que eu sempre falei que precisaria ter uma forma organizada da gente estar conversando, porque começou assim, quantos Ubers tem? 100. Daqui 1 mês, quanto tem? 200. Daqui outro mês, 300, 400, 500, 600, 700. Hoje, ninguém sabe responder. Uns falam em 1000, outros falam em menos, outros falam em mais. Então, estou falando a realidade que chega na Prefeitura Municipal de Limeira.
de tudo que foi conversado, foi ouvido, olha, ano de carro, taxa a ser cobrada, como vai funcionar, como é... Logicamente, a gente absorve todas as informações, teve documentos, nem documentos que eu digo, mas teve solicitações que foram feitas, apresentadas perante nós, e nós temos que chegar a uma avaliação. Dentro dessa avaliação, nós temos que chegar num projeto de lei. Nós chegamos no primeiro projeto de lei, ele foi encaminhado na Câmara Municipal e foi votado. Vocês estiveram aqui várias vezes, taxistas estiveram aqui várias vezes. Então, tudo necessita de um conceito. Você precisa de um conceito básico para iniciar um projeto de lei. Nós já iniciamos esse projeto de lei e já colocamos, já foi votado. A questão das multas é muito clara. A multa é para irregular, nós não estamos querendo julgar. Eu não estou querendo julgar quem está certo ou errado. Se você for correto, você não vai ter nenhuma multa. Então, por que nós vamos entrar no mérito da questão da multa? Espera um pouquinho. Ande dentro das normas que você não terá problema. É só essa a questão. Tá? E para concluir, nós estamos realmente em 3 pontos chaves, tá? Que eu acho que a gente pode ficar mais 2, 3 horas aqui e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque isso agora tem que ser decidido da seguinte forma. Vocês têm o representante de vocês têm o sindicato, vocês têm uma comissão que está tratando isso. E quando e existe uma coisa aqui, que é para todo mundo entender, nós estamos tratando de um projeto de lei complementar, número 16, do dia 22 de junho de 2018. É projeto. Quando é projeto, ele está aberto à discussão. Então, nós estamos discutindo dentro da Casa de Lei. Esses questionamentos que vocês fizeram está sendo levada para uma comissão, porque até para entendimento de vocês. Quando o prefeito municipal ele faz o projeto de lei, ele encaminha para a Câmara Municipal, o projeto está aqui, ele só pode ocorrer da seguinte forma, ele tem que se passar nas comissões, ser aprovado nas comissões, aí verificar se tem algum vereador que vai querer fazer alguma emenda para ir para a votação. Caso tenha alguma alteração do Poder Executivo, que é o prefeito, nós temos como Poder Executivo de pedir a retirada do projeto, para alterar. E aí começa o trâmite todo novamente, que isso demora de 60 a 90 dias, trâmites normais. Quando não é alterado pelo Poder Executivo, ele pode e deve ser alterado de acordo com as necessidades da população pelo Poder Legislativo, que são os vereadores e são as comissões. Então está nesse momento. Eu acho que está no momento da conversa. E outra, é aquela questão, o Poder Executivo, o prefeito Mário Botion, nós estamos no município para trazer o melhor para a população. Só que tudo tem que ter regramento. O que não tem regramento não funciona. Nós estamos buscando um regramento da melhor forma possível para que se ajustem os mercados. É assim, é uma novidade no município? É uma novidade. É 1 ano e pouco que a gente tem Uber, é 1 ano e pouco. O Uber foi um benefício para a população. Eu concordo plenamente que hoje a população, não sei se vocês tiveram, vários de vocês eu vi, nós tivemos presente na festa do peão esse final de semana todo, 5 dias trabalhando na rua, eu, o Major Jeromim, o Washington, a equipe toda do trânsito, e vocês estavam lá levando os condutores. Vocês fizeram um papel muito importante para a população. Sabe por quê? Vocês fizeram um papel para o nosso município. Sabe o quê? Evitar acidente. Eu sou secretário de Mobilidade Urbana, o número de acidentes e de mortes no trânsito recai sobre a nossa responsabilidade. E graças a Deus, essa festa do peão, eu estou sem voz até hoje por causa disso, mas nós tivemos o mínimo do mínimo possível de acidente. Então, foi o serviço prestado por vocês. Então, eu acho que chega o momento... Obrigado. Obrigado, gente. Então, chega no momento assim, vamos sentar, regularizar, acertar o que tem que fazer e vamos trabalhar. Obrigada. Por favor, agora eu vou dar a palavra à vereadora Maraísa e depois eu volto ao público. Boa noite a todos. Gostaria de ratificar as palavras do Dr. Rodrigo com relação ao projeto de lei.
Por isso que nossa Comissão de Direitos Humanos preparou essa audiência pública para que a gente possa levantar os pontos mais polêmicos do projeto. Esta foi a intenção e em algum momento aqui das nossas discussões parecia que estávamos cada um de um lado, então gostaria de frisar que não é isso, que essa audiência pública está sendo realizada em razão dessa comissão formada por vereadores sentir a necessidade de ouvi-los, né? Então, importante que delimitamos os 3 pontos mais polêmicos, a comissão se reunirá novamente para que a gente possa ver no que a gente consegue avançar com o Poder Executivo dentro das reivindicações que vocês fizeram aqui hoje. Eu gostaria, apenas só pontuar isso novamente, para que a gente não retorne nos ânimos mais exaltados e como algumas pessoas... Desculpa, eu esqueci seu nome. Cássio, como o Cássio também muito bem colocou, ninguém está contra ninguém. Nós não temos nenhuma parceria com a associação, como não temos nenhum compromisso com o Poder Executivo. Cada vereador aqui vota, é independente para trabalhar como deseja, em favor da população, do Uber, que é usado por todos nós, o Uber, o táxi, reiterando o que ele disse novamente a respeito da necessidade para a mobilidade, para evitar acidentes, todos esses assuntos interessam ao nosso município. Então, para que ficasse claro isso novamente e finalmente, que nós não somos parceiros de ninguém, nós somos parceiros da população e, evidentemente, temos que trabalhar... às vezes, com alguns parâmetros. Criou-se polêmica em outros, no projeto anterior, criou-se polêmica com o táxi, cria-se polêmica com o Uber, porque, infelizmente, não conseguimos atingir todas as expectativas. Mas gostariam que não se esquecessem que somos parceiros, estamos aqui trabalhando por isso hoje tivemos audiência pública. Muito obrigada. Se identifique e direcione, por favor. Meu nome é William Marcondes, queria falar para o secretário Rodrigo. Rodrigo, eu queria justamente frisar essa parte que você falou. Tipo, por exemplo, essa parte que nem no rodeio, que a gente realmente por favor, evitou... Desculpa, repete o nome, porque a gente faz a ata, senão não fica constando. William Marcondes. Obrigado. Nessa parte que você falou que a gente evitou muito trânsito, realmente, a maioria aqui trabalha de madrugada, várias vezes, a gente pega o pessoal indo para bar, que hoje eles estão com essa consciência de, vou beber, então vou de Uber, a gente volta de Uber, a gente evita muito acidente, a gente leva, já levamos grávida para o hospital, a gente leva de tudo, velho. Queria que lembrasse de tudo, até cachorro para tudo. Queria que lembrasse dessa parte, por exemplo, que hoje, tá a crise no Brasil inteiro e, não dá para já começar com uma taxa de 750. Teria que abaixar essa taxa. Eu acho bacana, cadastrar todos os Uber, ter um cadastro, eu acho muito legal, muito bom isso aí, é muita coisa. Eu acho que ia um pouco errado ali da ata, querer atacar o Cássio, velho. Cássio fez todo um trabalho. Eu acho que ele ficou, quantas e quantas vezes a gente estava fazendo corrida, o Cássio estava lá na prefeitura, velho. Por favor, é sério, por favor, gente. Muitas vezes ele ficava lá, sei lá, o Glaucio e tal, ficava 4 horas na prefeitura, enquanto nós lá correndo, ganhando, os caras não estavam ganhando. Depois eles vinham, com toda a paciência, detalhava tudo o que aconteceu. Eu prefiro o Cássio me representando que qualquer outro sindicato, qualquer outra coisa. Sou muito o Cássio. Por favor. Rodrigo, eu só queria que você lembrasse, essa taxa... Conclua fazendo sua pergunta sem deméritos a ninguém, por favor. Essa taxa, tal, sei lá, começar baixa, não já começar lá em cima. Começar baixa, tudo bem, eu acho bacana, a gente tem que pagar imposto, a gente paga em tudo, né? Mais não vai fazer muita diferença. Mas queria que começasse um pouco mais baixo, velho. Não, 750 vai... É muitos dias trabalhados para tirar esses 750, cara. Muita coisa. Tá, a colocação, a taxa, na realidade, nós partimos de um parâmetro, conforme o doutor Daniel já tinha colocado, né? E uma avaliação para criar as taxas, que é o ISSQN, que é um valor de R$ 234,60 anuais, e a 20 o FESP, hoje, que é o FESP está R$ 25,70, que dá R$ 514. Somando as duas, dá R$ 750, que pode ser dividido em até 6 vezes. O que, como a gente já marcou isso, né, que é um dos itens
da qual a comissão ela irá levar em reunião para ser discutida, chamar o Poder Executivo para que a gente possa discutir sobre isso aí e chegar num consenso, porque a questão das leis, querendo ou não, ela tem que ser boa para ambas as partes, como qualquer coisa na vida. Então a gente tem que julgar pelo bom senso. Tudo tem um parâmetro também, a gente não pode partir de falar, não vai ter taxa, não vai ter nada, porque também insere numa questão de irregularidade. E existe dentro da lei, até uma colocação importante salientar, que na lei de 2018, ela diz que o município ele tem por obrigação regulamentar e fazer o tipo de cobrança das taxas, porque senão ele incorre o risco de improbidade administrativa. Então, isso é uma questão que está na lei. Então, é por isso que nós estamos regulamentando e fazendo essas taxas para criar. Agora, é uma questão de ajuste, que vai ser tratado junto à comissão e repassado junto a vocês, para que venha depois a votação ainda nessa Casa de Lei. Presidente, eu peço a palavra um segundinho, por favor. Por favor. Eu queria responder o amigo Uber ali. Por favor. Eu gostei da última palavra do Cássio, quando ele citou essa situação entre nós aqui. Isso, de fato, não existe. O Cássio foi um dos primeiros, junto comigo, e mais o Lucas, que conheceu o terceiro setor. Nós formamos a diretoria. Eu, junto com ele, que formamos a diretoria. Certo? O Cássio fazia parte da nossa diretoria. Ele decidiu, por conta própria, não caminhar conosco. Mas está convidado a voltar se ele quiser a qualquer momento. Ele não foi desprezado. Não entendi. Por favor, então, depois o senhor pede a palavra, deixa ele concluir. O que eu estou falando aqui, que ele usou de sensatez, quando disse não havendo, achei muito legal da parte dele, mas o tempo todo ele esteve presente conosco, ele sentou conosco na sala do senhor presidente, não é? José Roberto Bernardo, colocamos as situações que ele acabou de colocar agora para o doutor Rodrigo, eu estava junto, ele estava junto, sentamos na mesa ali, ele andou conosco até poucos dias atrás. Ele achou por bem não continuar a andar conosco, tá certo? Porque ele tem uma visão diferente. Nós continuamos amigos, da mesma forma, sem problema algum. Então, não tem nada ata contra o Cássio. Inclusive, todos os diretores que estão aqui são amigos dele, tem um grupo no WhatsApp que inclui ele e conversa com ele normalmente. Então, nós somos, pelo contrário, somos parceiros, não somos inimigo, não. Tá bom? Foi decisão própria dele não permanecer na ata. Mas, desde o princípio, ele tem, ainda na casa dele, ele tem a cópia de todo o estatuto da ata e conhece muito bem o funcionamento dela. Tá? Então, por isso que ele pediu para não criticar, porque ele conhece. E se você que gosta dele, eu acho bom gostar mesmo, ele pode depois falar para você com mais propriedade o que significa a ata. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Alguém, por favor, se identifique e direcione a pergunta. Boa noite, meu nome é Odair Meg da Ferreira, eu sou motorista Uber há mais de um ano, né? E a minha pergunta é para o secretário Rodrigo, né? E é o seguinte, secretário, a semana retrasada, eu fiquei muito revoltado, me senti lesado, entendeu? Porque eu tomei uma multa de trânsito, dirigir veículo manuseando o celular, multa gravíssima, entendeu? Eu como motorista, sou motorista há 18 anos já, nunca tomei uma multa dessa, e eu como motorista Uber agora, eu me senti muito revoltado, tá? Isso foi na frente da prefeitura, porque nós, como motorista, o aplicativo toca a qualquer momento. Não importa o lugar que você esteja da cidade, ele pode tocar. Aí ele tocou, eu atendi. Tipo, aceitei a chamada. No que eu aceitei a chamada, laranjinha na frente. Aí o laranjinha meteu multa, sem dó. Sem dó, sem piedade. Tá, então, são duas situações que a gente tem que tratar. A questão, nós estamos tratando o projeto de lei, e aí, no caso, está tratando uma questão particular sua, mas tudo bem, posso responder. Independentemente de qualquer pessoa ser Uber, ser taxista, ser motorista de caminhão, ser motorista profissional,
O Código de Trânsito determina que é extremamente proibido atender o telefone no volante. Mas, meu amigo, o Código de Trânsito determina, não é porque você é Uber que você vai ter a liberdade Por favor, você teve a sua palavra. Então, deixa eu só colocar uma coisa. Tem hoje está a presença aqui do Juarez, do SESC Senat, de qual faz curso profissionalizante e de qual todos os que serão Uber terão que fazer algum tipo de curso para poder passar. Então, a primeira coisa que eu falo para você, meu amigo, é Código de Trânsito Brasileiro. Se você tirou a habilitação, você sabe o que está escrito no Código de Trânsito. Se você é Uber, você sabe que você não pode atender o telefone dirigindo. A questão não é minha, a questão é Código de Trânsito Brasileiro. E vou falar mais uma coisa. Não é permitido dirigir falando ao telefone. Estou errado, Juarez? Major Jeromin da Polícia Militar, estou errado? Então o senhor está correto. Então, o senhor, primeiramente, o senhor tem que ler o Código de Trânsito. Por favor. Por favor. Bom, boa noite. Já me apresentei. É porque precisa registrar em ata. Meu nome é Eduardo Lima de Souza. Bom, primeiramente, eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer uma explanação. Pode ser? Sim. 2 minutos. Os 2 minutos. Primeira coisa. Doutora, boa noite. Meu intuito não veio aqui confrontar a Associação dos Senhores. Nós somos irmãos de luta. Os senhores concordam? Amém. Essa audiência pública é a audiência pública da primeira vez. É a primeira vez que eu chego numa audiência pública e sou confrontado pela uma parceira. É a primeira audiência pública que eu chego e não vejo taxista. É a primeira audiência pública que eu vejo o funcionário falar para o patrão, que é o cidadão, que não gostou da explanação dele. Tudo isso se resume à culpa de vocês mesmos. Porque foi falado aqui, que foi chamado, foi convocado. Mas os senhores motoristas preferiram estar trabalhando. E agora, os senhores passam por isso. A MASP, a associação na qual eu represento, em nenhum momento eu falei que representava vocês, apesar de eu vir através do convite de vocês, eu vim aqui para observar o cenário, tá certo? Nós estamos trabalhando dentro e fora do estado de São Paulo em 74 regulamentações. Eu tenho propriedade de falar que essa regulamentação é a mais cara do Brasil. Vocês vão pagar a regulamentação mais cara do Brasil. Tá certo? Multas. Essa é a primeira regulamentação que eu vejo com multas. A primeira. Tá certo? Tem 51 páginas essa regulamentação. A regulamentação maior que eu vi até hoje teve 15. Então, senhores, eu não sou representante dos senhores, mas eu peço uma reavaliação desse documento. Se os senhores permitir que eu represente os senhores, eu venho aqui numa próxima audiência ou próxima reunião diretamente com o prefeito. Fala, por favor. Tá certo? Se poder, deixa ele falar o que ele quiser. Por favor, se identifique e direcione sua palavra. Jaime Soares, motorista Uber. Só mais uma questão também das leis, que não foi citada em momento nenhum aqui, mas eu lembro de ter lido, com relação a cursos. Direção defensiva, tem até relacionamentos humanos nisso. Isso realmente vai proceder? É obrigatório ou não? Para qualquer um que souber me responder. Pode ser o secretário. Sim, consta no projeto de lei a necessidade de estar fazendo um curso. Deixa eu puxar aqui.
comprovar a realização de curso de direção defensiva, primeiros socorros, mecânica, elétrica básica, promovida por entidade reconhecida e pelos respectivos órgãos autorizatórios. Que é o caso que eu citei agora de pouco do CS Senat, que quis participar hoje, que é um dos que são qualificados do Estado de São Paulo para fazer o curso que é obrigatório. Alguém mais deseja? Por favor, o nome e direcione a pergunta, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Edilson dos Santos. Eu queria fazer a pergunta ao secretário sobre a questão de vaga que a gente fala. A gente não quer uma vaga para a gente ficar parado, batendo papo. A gente quer uma vaga na rodoviária, no shopping, nos pontos mais movimentados, onde a gente pode chegar, estacionar, o passageiro descer com segurança e a gente seguir. Porque a gente chega na rodoviária, a gente não tem onde parar, que as vagas estão todas cheias, e aí o taxista já liga por laranjinha e multar a gente. E sobre a questão de multa, no celular, eu também levei uma multa no celular. Mas a multa não é falando no celular, nós sabemos que atender o celular não pode. A gente simplesmente rela na tela para aceitar a chamada. Relou na tela e a gente já leva essa multa, entendeu? O Código de Trânsito determina 2 tipos de multa: falar ao celular e manusear o celular. É artigos diferentes. Mas é Código de Trânsito. Por favor. Mas não fui eu que criei o Código de Trânsito. Por favor. Agora uma outra questão. É lei federal. A questão Só um minuto. Por favor. A questão da vaga é assim: a vaga é determinada somente para taxista. A gente tem dentro do município, que é uma concessão pública, 150 taxistas, que está no limite máximo, e tem a determinação dos locais, pré-determinados. Agora, como é que eu vou fazer vaga para Uber se tem mais de 1.000? E se nós temos um total de vagas hoje no município regulamentada de 2.860 vagas. Por favor. Carga de embarque e desembarque só em frente a escolas e pontos de atração. Ô, gente, não, deixa eu só colocar, eu acho que vocês não estão conseguindo entender. Vocês não estão conseguindo. A categoria de Uber é uma prestação de serviço individual por aplicativo feito a transporte por veículo comum, como qualquer outro veículo. Não é, da mesma forma que os outros veículos param. Eu não estou conseguindo entender essa lógica. Por favor. Você pede a palavra, por favor, peça a palavra. E outra coisa, gente, vocês têm que entender uma coisa: não é porque vocês trabalham em aplicativo São Uber que vocês estão isentos de seguir as regras de trânsito. Taxa nós temos que pagar. Gente, por favor. Então, o senhor se retire, por favor. Quem vai usar a palavra? Meu nome é Ricardo Luiz. Eu tenho 1 ano e 4 meses já de Uber. E a pergunta pode ser para o secretário. O que acontece assim, essa colocação meio que igual ao táxi, eu entendo que é por um padrão de ordem. Qual que é o problema? É que a tecnologia não está, vamos dizer assim, não tem como a gente comparar o táxi com o Uber, porque a gente não recebe, eu ouvi até o Daniel falando assim que eu cheguei, que vocês não querem saber quanto que a gente ganha, o que a gente quer deixar de ganhar, mas vocês têm que ver o quê? A taxa que a Uber cobra, por ser muito mais barato, a gente não pode receber, vamos dizer assim, a mesma taxação que o táxi, porque a gente recebe bem menos que o táxi, a gente não tem os mesmos benefícios do táxi, a gente não tem vaga, e eu particularmente, a respeito da lei de trânsito sobre celular, tal, de a gente receber multa, tal, lógico que não pode manusear o celular. Então, vai ter que... A gente não vai trabalhar, porque a gente mexe com o celular, a gente trabalha com o celular, entendeu? Essa que é a questão. Então, a minha pergunta é essa.
o principal de tudo é a questão da taxa aí anual que a gente precisa pagar, que eu acho que é muito alta. Do ano, realmente, com o motorista, não tem como, vai reduzir muito a quantia de motorista e vai acabar gerando um desemprego de umas pessoas que já arrumaram alguma coisa para fazer. Então, eu acho dessa forma, que a gente não pode ser comparado com o táxi, de forma alguma, na verdade. Vou passar a palavra ao vereador Estevão, depois eu... Gente, só assim, aguardando, eu acho que assim, assunto novo, não surgiu mais nenhum. Acho que os principais pontos, eles já foram citados e tentamos discutir, isso vai constar em ata. Assim como a comissão, já foi colocado que a comissão está à disposição, vai se reunir com o executivo. Então, assim, cada um vai dar a sua, vai ser agora uma questão particular, individual. Quanto à questão da lei de trânsito, não tem o que discutir. Não depende de nós, é lei federal, atender o celular, tocar no celular, isso não depende da gente e não cabe a discussão, não cabe a esse projeto de lei. Então, acho que depois da colocação do vereador Estevão, do secretário, se alguém tiver alguma colocação nova, a gente abre a palavra. Senão a gente vai estar encerrando e encerramos a ata. Eu só gostaria de, primeiramente, agradecer, na verdade, a todos aqui e agradecer a pergunta eu não me recordo o nome dela, sobre os cursos. Eu tive até a curiosidade de entrar no site do CS Senat aqui e todos os cursos são gratuitos, né? A maioria deles são. E é possível fazer a EAD. Por exemplo, estou vendo aqui Primeiros Socorros, noções de Primeiros Socorros, que é um deles. É gratuito. É gratuito. Então, é possível fazer EAD e é gratuito. Você entendeu? Então, não será mais nenhum custo. Tá? Então, é só essa colocação. Eu gostaria só, até dando continuidade à palavra do vereador, eu acho que o Juarez, se ele quisesse pronunciar, estou falando do CS Senat porque por ser uma questão pública e faz a prestação de serviço junto toda a questão do transporte de todos os tipos, e o Juarez acho que poderia esclarecer alguma questão sobre isso aí. Boa noite, presidente. Meu nome é Juarez, sou diretor do CS Senat aqui em Limeira. Uma vez regulamentado o Uber na cidade, vocês passarão a ser usuários do CS Senat. Todo usuário do CS Senat tem seu serviço gratuito, curso e serviço na área de saúde, psicologia, nutrição, fisioterapia e odontologia. Então, como o vereador disse, EAD é gratuito, e se for presencial, uma vez contribuinte, uma vez usuário, você tem gratuidade nos cursos. Por favor, deixa o Juarez acabar a explanação dele. A forma do CS Senat atender é o seguinte: existem os usuários que são contribuintes diretos e os usuários que são contribuintes indiretos. Quem tem registro em carteira, que é funcionário de uma empresa de transporte, é a própria empresa que recolhe a contribuição que dá direito à gratuidade.
Para o Uber, que é um profissional autônomo, ele vai pagar 2,5% sobre um salário mínimo, dá R$ 23,85 por mês, que você, titular, tua esposa, teus filhos e filhas até 21 anos, tem todos os serviços que a gente presta gratuito. R$ 23,85 por mês. Veja quanto custa um tratamento ortodôntico. Veja quanto custa um tratamento de fisioterapia. Veja quanto custa um acompanhamento psicológico. Qualquer especialidade na odontologia. Vale muito mais do que os R$ 23,85 que você vai pagar por mês. Então, uma vez vocês regulamentado, vocês passarão a ser usuários da Senat, recolhendo essa contribuição de R$ 23,85 para toda a família ter acesso a cursos e serviços na área de saúde. Obrigado. Sim. Se identifique e direcione. Boa noite, meu nome é Eduardo Couto, sou motorista Uber, associado à ATA, sou de Limeira e também estive presente em todas as reuniões anteriores juntamente com o Cássio. Bom, eu vim aqui expor primeiro. Ele me falou que é uma lei de 2016 que não tirou os benefícios do tipo... Tá ouvindo agora? Tá ok, então. Ele me falou que foi uma lei de 2016 que não tirou os carros velhos, seja o Corcel 2. Então, eles tiveram 2 anos para se regulamentar. Então, um tempo igual a esse seria justo para a gente. Porque a gente, sem ter a regulamentação, teve pessoas que financiou o carro em 4 anos, 5 anos, e está pagando um carro que está saindo fora nessa legislação nova. Certo? Que, no fim das contas, desbeneficia o cliente, que vai perder mais carros na rua e vai pagar mais caro. Correto? Fora isso, deixa-me ver, sobre as multas com o nosso secretário. Há multas nesse novo texto aqui que justifica a vestimenta, multa a vestimenta da pessoa. Então, eu, por estar vestido de short, posso estar vestido erroneamente na visão de outra pessoa. O rapaz aqui que é mais moderninho pode estar vestido mal em outra pessoa. Certo? Perdão. Deixa eu ver o que mais... Agora, quanto às coisas que já foram faladas, para a gente, realmente, a isonomia com o taxista, inviável. Não há isonomia porque a gente não tem realmente os benefícios, não recebe igual. Correto? Deixa eu ver. O ramo de cliente é diferenciado da gente para os taxistas. Se ele dá tanto valor num carro novo, ele tem a opção de ele escolher ou pegar o Uber ou o táxi. A gente não obriga ele. Eu, como taxista, também não obriga ele a usar o serviço. Então, a isonomia realmente não há, mas também são ramos diferentes. Fora isso, a vaga para estacionar que o secretário acho que não entendeu direito também. A gente chega em frente ao shopping, a gente não quer ficar estacionado lá, a gente quer chegar e descarregar um passageiro e ir embora. A gente não precisa de vaga para estacionar, realmente. Nosso serviço é bem flexível. Quanto à pergunta da vereadora Lubogo, quanto aos anos do carro, que ele citou, o carro dele é ano 2009. Quando colocar a legislação de o ano do carro, vai cair fora todos esses carros que estão fora do ano 2009. Então, são cerca de 40% da frota. Se vai faltar motorista, vai aumentar o preço. Como que é seu nome? Desculpa. Eduardo Couto. Espera aí, Depois eu vou responder para você. Cássio, por favor, a palavra e vamos Boa estar noite de encerrando com a fala do Cássio, ok? Meu nome é Cássio Oliveira, posso falar como motorista de aplicativo, né? Como pelo sindicato também, mas vamos lá. Só uma sugestão, a gente está debatendo aqui, criticando, né? Se enganfinhando aí, às vezes à toa. O Eduardo pontuou algumas coisas aqui. O menino lá, cadê? Saiu, sentou? Saiu. Ano de carro. Vocês pontuaram muito importante que 7 anos é o que vai começar a vigorar no táxi, que é uma coisa que já tem 100 anos na cidade. O Uber é novo, chegou recente. Né? Vamos dar uma sugestão, de repente, aí no caso seria para a mesa lá. Né? Isso pode ser ganhado um tempo, como ele mesmo falou aqui, tem muita gente que financiou carro recente, que tem aí... não sei quanto tempo ainda de parcela para pagar, mas... Os motoristas de táxi tiveram 2 anos para se regulamentar nisso. Né?
eles estão aí há muito mais tempo no mercado que a gente. Tá? Eu creio que é um ponto que a gente já falou, mas eu acho que vale a pena pontuar aí. É uma sugestão, tá? Uma crítica construtiva, de repente. Segundo ponto, sobre as vagas, que o menino estava falando ali, ele saiu. Todo ambulante, quando ele paga uma taxa, ele tem um ponto fixo. É lógico que não dá para ter um ponto fixo para 1.000 motoristas aqui. Tá? Mas não é de se pensar que 1.000 motoristas pagando uma taxa não tem direito, de repente, a uma vaga diferenciada? Até porque não dá para ter 1.000 vagas, eu entendo, mas dá para ter uma vaga rápida, uma vaga a mais na rodoviária, uma vaga a mais no shopping. Isso seria útil, eu creio que para todo mundo aqui. Concorda? Então, é uma sugestão, uma coisa rápida. Tá. São duas colocações, Cássio. A questão do ano do carro, pelo que eu entendi, você fazer de uma forma gradativa, né? Pegar de um período e vir reduzindo, eu acho que eu entendi isso. Seria aí você colocando uma proposta em questão à comissão. A questão das vagas é o que eu volto a colocar. A mesma coisa do ambulante, a gente tem que entender que não é qualquer local, qualquer lugar que eu posso ir lá e solicitar que determine que aquela vaga seja... Existe todo um regramento para que seja feito. Existem as áreas de embarque, desembarque, existe área branca, a zona azul, escolar, existe uma série de questões. Eu nunca fui fechado a conversar as situações. Eu acho assim, pontos de grande fluxos, aonde a gente sabe que existe, podemos sentar e trocar uma ideia e falar assim, embarque, desembarque. Você entendeu? O que nós temos que entender é que é aí que está a diferenciação. Pelo Uber, ele está em constante rotatividade, não tem um ponto específico, não tem como criar uma vaga específica, que é a questão do táxi. A questão do embarque ou desembarque, que é pela colocação que vocês estão colocando, é uma questão de avaliação. Então, o que eu quis dizer assim, não tem como criar uma vaga específica para o veículo do aplicativo. Isso de forma alguma. O que pode ser avaliado em regiões de grande fluxo de embarque e desembarque, cria-se uma vaga de embarque e desembarque. De forma rápida, que é comum como a gente tem, como é embarque e desembarque escolar, como outras maneiras que tem. Isso pode ser tratado, não vejo grandes dificuldades. É só essa colocação que, às vezes, da forma como que eu coloquei, porque assim, o táxi ele tem um lugar escrito táxi. E isso não existe, essa possibilidade de eu criar o lugar escrito aplicativo. Então tem que ser uma vaga para uso comum e especificamente, não somente para o aplicativo. Qualquer outra pessoa com o seu veículo vai poder fazer o embarque e desembarque nesses locais. Estamos abertos para estar conversando, você sabe muito bem disso. Os demais vários que já foram conversar comigo, atendo, sento, converso e vamos tratar a forma da melhor forma possível. Eduardo, foi bem pertinente e eu gostei muito da sua colocação. E aproveitando a fala do secretário, nós vamos ter mais reuniões com o Executivo. Inclusive, acredito que amanhã, né, doutora, a gente já vai ter uma coisa, conversar com o Executivo, porque amanhã tem reunião da comissão. Mas no artigo 25 da lei, diz que as demais regulamentações necessárias serão expedidas por meio de decreto. Então, assim, essas ideias que vocês trazem, por isso que a gente pede na audiência pública, que a gente venha mesmo com as ideias, não no fato de querer apontar não, esse é culpado, esse não é culpado, aí aponta a lei federal que a gente não consegue mexer, que infelizmente, me perdoa, eu também sou multado eu tenho lá não sei como é que chama, aquele que deixa o celular ali no painel, só de eu relar o dedo no botão, eu também sou multado. Então, assim, não, mas tudo bem, mas isso não parte ao município, é federal. Então, eu acho que vamos dizer assim, diminuindo gradativamente, dá para pôr no decreto, ou então a gente vê uma maneira também de colocar na lei. Mas eu acho isso que você colocou muito interessante, porque tem muita gente aí que tem carro financiado, 2009,
2008. Então, assim, acho que para a gente pensar um pouquinho mais em relação a isso, é por isso que tem a audiência pública, para vir com essas ideias, com essas sugestões, para que a gente possa melhorar o projeto. Não em questão de querer acusar ninguém. Claro que aqui, como muito bem disse a doutora Mayra e a Érica, infelizmente uma lei não vai conseguir agradar a todos. Ninguém vai sair, pelo menos um vai sair daqui não gostando do que foi falado. Mas assim, nós temos órgãos competentes aqui no município que pode trazer benefícios para vocês. E aí aqui está o Sesc Senat, que é exemplar. Nós temos associações que o Cássio representa, a doutora Márcia, a Fernanda representa, que pode também agregar valores a vocês. É claro, pode simpatizar com um, com outro não, não importa. Mas vai atrás de informação. Isso que o Fernando falou aqui para nós é a pura verdade. O povo perece por falta de conhecimento. Então vamos correr atrás de se informar, vamos correr atrás para trazer os benefícios. É para isso que nós estamos aqui. Para correr, para falar do projeto. Nós falamos tantos assuntos aqui, mas nós queremos mesmo informações do projeto. Eu acredito que nós já temos, que são esses 3 pontos que foi falado da idade do carro, do ISSQN e da taxa dos 20 UFESP. Então, assim, parabéns pela sua colocação. Eu acredito que, partindo de hoje, doutora Mayra, nós vamos ter várias coisas para discutir na comissão para que esse projeto possa dar andamento e que todos sejam beneficiados, tá bom? Obrigado. A palavra a vereadora Érica. Por último, o senhor Luiz Fernando, e vamos suspender a sessão para a gente poder terminar a lavratura da ata e assinarmos a ata. Eu agradeço a presença de todos e todas. Eu acho extremamente importante quando nós elegemos pessoas que são capazes de passar a mensagem aqui, como eles que representam, e, por exemplo, como o Cássio, que eu já solicito que converse com as pessoas para que venha a comissão para representar também aqueles que não estão na associação, como foi no caso das vans. Acho extremamente importante que a gente converse com gente que é nossa, que entende a nossa realidade, que sabe com quem está conversando, tanto do lado daí quanto do lado de cá. Acho extremamente importante. Então, há necessidade de vocês elegerem aqueles que não estão na associação, os independentes, que assim vamos chamar, de uma pessoa com um nível bom de conversa que vai fazer com que a gente possa progredir. A gente não quer de forma nenhuma entrar em confronto nem briga, o que a gente quer é contribuir e ouvir a coisa. Mas tudo depende também da forma como se fala. Né? Muitas vezes, quando se fala de uma forma muito agressiva, acaba dificultando o que a gente quer fazer aqui na comissão, que é exatamente levar a um bom senso e ter um bom final, onde tanto vocês, como a população, como o executivo, que entendo que também tem partes que têm a cumprir nessa questão, possam chegar num acordo. Então, eu quero agradecer àqueles que trabalham nessa linha para que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado a presença de todos e todas aqui na Câmara Municipal. Seu Luiz Fernando, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui representando a ATA e dizer aos motoristas que vocês não são obrigados a associar a ATA para ter benefícios. Mas se quiserem se associar, não tem custo nenhum. Não vão pagar R$1 por isso, tá bom? A não ser os benefícios que forem vindo, não é? Isso a gente vai conversando. Nós temos um escritório na rua Maitá 650, está aberto para você, se você também quiser, né, se filiar ao outro aplicativo. Eu só queria, doutor, falar em nome, não é, dos Ubers. Existem alguns pontos na cidade que tem um ecoponto de táxi. Ou seja, lá na Avenida Costa e Silva, tem um local lá escrito táxi. Nunca fica parado táxi, mas está lá táxi. Poderia, como o caso sugeriu, colocar uma faixa escrito só embarque e desembarque, tanto para taxista como para Uber. Eu acho que facilitaria esse trabalho. Eu concordo com todos eles, porque temos essa dificuldade de parar no táxi ali. Eu não queria nem entrar nesse mérito, porque muitas vezes há um problema mais, né, de agressão verbal, às vezes física, por conta de parar ali. Então, eu sugeria, comissão, por favor, se pudessem fazer nesses pontos que foram falados aí, na rodoviária, nesses pontos que mais
tem fluxo, que colocasse embarque e desembarque, sem pôr táxi, sem pôr Uber, embarque e desembarque. Porque aí não tem embate, não tem briga, não tem contenda, não tem divisão, porque está legal para todos nós. Essa é a reivindicação nossa, que serve para todos os motoristas. Reivindicando mais uma vez que em nenhum momento aqui nós estamos, não é, junto, não, nós somos motoristas. Embora temos a ATA, Associação de Transporte Alternativo, ela não veio para prejudicar você, veio para auxiliar você. Se você tem dúvidas na saída, pode nos procurar, conversar conosco, esclarecemos todas as dúvidas a respeito disso. Tá? Embora você possa sair daqui meio assim, né, porque houve alguns momentos, não é, de alteração, mas eu tenho um ditado comigo que eu vou levar até a morte. Nos queira bem que não custa nada. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Eu quero dizer que, apesar que a pessoa não está aqui, que ele é de São Paulo, dizer que ele nunca viu audiência pública, que os taxistas não estão aqui, mas que eles foram convidados. Em segundo lugar, dizer que amanhã nós vamos estar nos reunindo com o executivo, né, com o secretário de Mobilidade e o doutor Daniel. Já combinamos amanhã na reunião de Direitos Humanos, estaremos nos reunindo. E agradecer a presença de todos, dizer que algumas pessoas que se preocuparam em filmar, mas que não tem problema, porque está no canal do YouTube da Câmara. Então, é acesso, toda a audiência pública ela é filmada, todo mundo tem acesso, então isso não tem problema, é acesso, é público, é de acesso de todos. Então, eu encerro aqui, eu suspendo a sessão para já a lavratura da ata, para podermos aqui à mesa, né, e as duas partes assinarmos a ata. Muito obrigada.